Vamos até a linha de comando e digitamos o comando netload. Selecionamos a DLL compatível com a versão do Civil 3D e reiniciamos o Civil 3D. Após isso, a barra de ferramentas vai ser carregada automaticamente, a barra do Ribbon e o menu. Você pode escolher com qual delas você gostaria de trabalhar. O C3Drain é um software para cálculo de drenagem e esgoto urbanos, que usa o Pipe Network do Civil 3D. E usa também alinhamentos e perfis para fazer o dimensionamento de sarjetas e valas. Estas são as ferramentas disponíveis no C3Drain ESG. Elas facilitam o lançamento ou mesmo a modificação de diversos elementos ao mesmo tempo. O catálogo do C3Drain possui tubos e estruturas que aparecem no álbum de projetos tipo do DNIT e fornecem dimensões e propriedades que o catálogo do Civil não tem. Por exemplo, viscosidade do tubo em relação à via. A gente pode verificar esse catálogo construindo uma nova lista. Por exemplo, tem BDTC, bueiro duplo tubular de concreto, bueiro simples e bueiro triplo. Eu incluí ainda o TLS, o Tunnel Liner, duplo e simples. Tem galeria retangular, simples e tripla. Para as estruturas foram incluídas as bocas de bueiro, que podem ser celular ou tubular. Eu incluí do álbum tipo de 89, porque tem projetos antigos que ainda usam, até porque você precisa fazer o desenho dos bueiros existentes, mas tem para as alas novas do álbum tipo de 2010, onde aparecem esses paramentos na ala. E também para a galeria tubular. Existe ainda a possibilidade de criar uma ala genérica, com qualquer dimensão, além das peças que já existiam no Civil 3D anteriormente. Vamos fazer o lançamento de um bueiro em uma ferrovia existente, a qual será ampliada. Para isso a gente cria a nossa rede, que vamos chamar aqui de bueiro. Vamos adicionar a nossa lista de material, aonde inclui o nosso tubo retangular, bueiro simples retangular de concreto, com dimensão de 3 metros. E vamos adicionar uma boca de bueiro celular do álbum tipo de 89. Nessa boca, então, a gente define a altura da célula em 3 metros, a largura em 3 metros. É preciso informar ainda a dimensão da parede do tubo, no caso, 400 milímetros. Definimos os estilos e as regras, a superfície de referência e o alinhamento de referência, no caso o eixo da ferrovia existente. Escolhemos agora então a boca, o tubo e lançamos. O lançamento precisa ser feito de montante para jusante. E agora em planta a gente ajusta a posição da boca do bueiro. Para definir as cotas não é necessário ficar lendo o ponto de topografia. Basta que a gente represente ele no perfil. E agora sim a gente pode usar o blip do tubo para posicionar ele conforme o levantamento. Veja que essa estrutura ela não tem no catálogo do Civil, pelo menos não com esse formato e essas dimensões. Veja que eu não precisei definir cota em nenhum momento manualmente, eu simplesmente inseri
o tubo e as bocas em planta, projetei eles no perfil e movi o blip do tubo. Agora a gente percebe que aqueles pontos de topografia que estão aqui, eles estão em planta também. Eles foram projetados, assim me facilitando a obtenção da declividade do tubo, por exemplo. Vamos ver algumas propriedades do tubo. Para isso a gente adiciona uma label e verificamos que ele é um bueiro simples retangular de concreto, 3x3, comprimento de 46, inclinação, a estaca e a esconsidade não calculou um valor. Quando acontece isso, a gente chama o C3Drain e pede para ele calcular a esconsidade do tubo. Pronto, 2 graus, esquerda. Agora que temos o tubo lançado em planta e em perfil, nós podemos ver a sua seção transversal sendo projetada no Profile View do grade da ferrovia. Onde vemos o tubo com a sua seção transversal e os seus valores. Se precisássemos dimensionar esse tubo, no caso a gente precisa só verificar se ele está passando. A gente pode selecionar essa rede, chamar o cálculo do C3Drain. A planilha eu deixei ela preparada para representar o melhor possível a planilha do DNIT, mas isso pode ser modificado. Você pode selecionar as colunas, arrastar elas, pode mudar se você quer que mostre apenas o nome da coluna ou a descrição dela. Isso fica a sua escolha. Eu particularmente prefiro mostrar só os títulos. Se eu não souber, eu paro com o mouse em cima e ele me diz do que se trata a coluna. O primeiro passo que a gente tem que fazer para fazer o dimensionamento é definir a equação de chuva do nosso projeto. No caso aqui eu escolhi uma, porque esse é um projeto fictício, eu escolhi essa daqui. E vai mostrar para mim aqui a cidade, a equação em si e o estado. Na drenagem eu também preciso definir o método de cálculo. O programa ele implementa 3 maneiras diferentes de fazer esse cálculo, e isso tem a ver com a forma com que ele calcula o coeficiente de retardamento, ou o que faz o método racional ser o modificado. No método DNIT, que eu vou mostrar aqui, no método do DNIT, o coeficiente de retardo é dado exclusivamente por essa fórmula. CR igual a área elevado a menos 0,15. Já no método original, é quase a mesma fórmula, só que muda em função da declividade média do Talveg. Tá? Isso está, para esses autores, tem um valor diferente para cada declividade. E tem ainda o método de Brasília, que é um escritório específico de Brasília que me pediu isso, onde ele pudesse variar esse coeficiente K que aparece na fórmula em função exclusivamente da área. O método de Brasília também faz modificar a forma com que é calculada o somatório de vazões. Quando você tem uma rede num loteamento, numa cidade que seja, a forma com que é calculada a vazão, ela modifica um pouco. No método Brasília ou no método original do programa, ele é dado pelo somatório dos coeficientes C vezes A vezes I. Já no método do DNIT, eles simplesmente acumulam as vazões que estão escoando no trecho. Isso aqui tende a dar um dimensionamento, tende a aumentar o valor da vazão que efetivamente escoa. Essa daqui basicamente é a planilha do programa C3Drain.
Ela é dividida aqui numa região onde tem alguns botões que você pode fazer zoom na planta, botões para fazer e desfazer a ação, para numerar a rede, para verificar a vazão em função da declividade. Se você tivesse mais de um diâmetro no seu parts list, poderia vir aqui e escolher um diâmetro e uma declividade e o programa iria substituir aqui. Você pode também exportar esses resultados para o Excel. As colunas vão aparecer na mesma ordem que apareciam lá no programa. Se você preferir com os títulos, né, é só colocar que você prefere com os títulos e mandar exportar para o Excel. Se você quisesse saber um resumo, então temos aí boca de bueiro celular, 2, bueiro simples retangular de concreto, nesse caso 40 metros, 46 metros. Temos aqui um valor para escavação. Esse valor para escavação ele é dado também aqui na planilha, para cada tubo. Aquele ali seria um valor global, caso você tivesse mais de um trecho. E você pode fazer modificações no desenho aqui mesmo, sem precisar olhar para todos esses números aí. Supondo que você quisesse aumentar a declividade desse tubo, bastaria você modificar apenas clicando graficamente esse tubo. Se você não gostou da ação, é só desfazer ela ou simplesmente recarregar a rede inteira. Ela volta ao normal como ela estava antes. A formulação teórica do programa está toda na ajuda dela. Então, se você chamar lá ajuda, vai aparecer aqui nos quadros de parâmetros as explicações de como são feitas as coisas. Aqui no quadro principal, por exemplo, para colunas para drenagem, porque esse software ele calcula tanto drenagem quanto esgoto. Na drenagem você teria aqui todas as equações que ele usa para chegar até o valor calculado. Está em português, é fácil de compreender. O programa é bastante adaptável, dá para personalizar ele bastante. Então, se você tem uma planilha de dimensionamento para uma determinada região, ou prefeitura, ou cidade que seja, você pode modificar as colunas para que represente aquele formato, para que o trabalho que você tenha de gerar um relatório seja o mínimo possível. Feitas as alterações, é só mandar o programa aplicar ao desenho essas alterações e ele vai modificar o seu desenho. Se a gente voltar lá agora, ele modificou o nosso desenho. Aqui é um tubo, é uma rede bastante simples, só tem um tubo com duas estruturas. O interessante é quando você tem uma rede de drenagem em uma cidade, onde você pode ter aí dúzias ou centenas de trechos numa mesma rede. Vamos supor agora que eu quisesse analisar uma sarjeta ou valeta de proteção aqui nessa banqueta. Para isso, eu lancei um alinhamento aqui na posição da minha banqueta, que vai representar essa sarjeta. Tracei para ela o perfil do terreno, e como o perfil do terreno pode ter esse tipo de falha, você tem que determinar um grade um pouco mais regular para essa sarjeta. Foi o que eu fiz aqui com esse perfil. Agora eu vou dizer para o programa que isso é uma sarjeta. Então eu crio uma sarjeta. Para criar uma sarjeta, eu vou usar este comando aqui, sargprop. Seleciono o meu alinhamento. Vai abrir então
um quadro aqui do lado onde eu vou poder modificar as propriedades dessa sarjeta. Por exemplo, alinhamento de referência. Normalmente quando a gente faz a nota de serviço de uma sarjeta, a gente referencia ela ao eixo principal. No caso, o eixo principal é o eixo da ferrovia. Pronto, agora eu tenho o destaque inicial e final da minha sarjeta em relação àquele alinhamento. Para essa nossa valeta, a gente tem que definir uma seção para ela. Então a gente vai escolher aqui uma seção. Essa seção pode ser de vários tipos. Nesse caso é uma banqueta de aterro, então eu poderia escolher aqui uma banqueta de aterro. Eu tenho diversos modelos já cadastrados. No caso SR, sarjeta retangular, ou SZ, que é sarjeta trapezoidal. Vamos escolher uma sarjeta trapezoidal. Escolhida a minha sarjeta, eu tenho que dar ainda a informação de qual é o perfil que essa sarjeta segue. No caso, como eu tinha lá Surface, é o perfil da superfície, o grade que eu determinei. Agora eu tenho que determinar também o intervalo que eu quero que o programa analise. Então me faça uma análise a cada 5 metros, por exemplo. E tenho que dizer a largura equivalente da bacia de contribuição. E podemos dizer aí grosseiramente que seja algo em torno de 20 metros. Também precisamos definir aqui qual é o coeficiente C. Aqui nesse caso a gente pode arbitrar aí 0,6, por exemplo. No caso aqui a equação 79, que era aquela que eu tinha usado para o bueiro, né? E o tempo de recorrência. O tempo de recorrência para a nossa sarjeta, segundo o DENIT, é um pouco mais baixo, se não me engano é 5 anos. O tempo de concentração é 5 minutos. E agora vem aqui os resultados. Verificamos aqui agora que a nossa sarjeta não está dentro do intervalo de 10% da altura crítica, mas ela estourou a lâmina, que é maior do que a lâmina permitida. Também a vazão foi maior do que a vazão admissível. Olhar assim é um pouco subjetivo, é mais interessante olhar graficamente. Então, se a gente pegar um gráfico de vazão, quando a gente analisa o nosso alinhamento desse ponto, que é um ponto baixo, estamos subindo num ponto alto, descendo até o ponto mais baixo. Aqui temos um ponto alto novamente, aqui temos outro ponto baixo. Nessa posição, quando a gente olha no gráfico, esse ponto baixo, aconteceu um valor muito alto de vazão, né? Mas para a lâmina, com a declividade que tem ali, seria até permitido. O problema está nesta posição, que para essa declividade não iria satisfazer, e a nossa vazão é maior do que admissível. Nessa situação eu teria que adicionar uma saída na sarjeta, e é o que está acontecendo aqui. Está cadastrado uma sarjeta, uma saída d'água nessa posição. Então a gente vai dizer para o programa que ali tem uma saída d'água. Adicionei uma saída d'água. Pronto, agora a minha lâmina, aqui graficamente, caiu a zero e voltou ao normal. Seria só questão de reposicionar um pouquinho de forma que esse gráfico saísse da posição ali. Mas já está demonstrado aqui a funcionalidade do programa de calcular uma sarjeta. Eu posso querer ver isso aqui. Isso aqui é por causa de eu ter uma sarjeta só, mas se eu tivesse várias, talvez fosse mais interessante eu calcular as sarjetas na forma da planilha. Em forma de planilha, a gente vê aqui então no quadro de parâmetros, aqueles mesmos parâmetros que a gente via naquela tela anterior, aqui no item planilha. Vemos os valores para a sarjeta, vemos o gráfico, que pode ser de vazão, lâmina ou velocidade, e podemos analisar quais são os problemas que aconteceram. Então tem problema com lâmina máxima, se a gente vê o gráfico da lâmina, a lâmina estourou nesta posição aqui.
que é justamente aquele ponto alto que a gente tinha, ou melhor, aquele ponto baixo que a gente tinha aqui. Feitas as modificações, supondo que a gente tivesse feito alguma modificação, também posso aplicar, posso exportar para o Excel e posso obter um quadro resumo. Nesse caso só tem uma sarjeta, a SZA01 com 167 metros, e esse eu poderia exportar para o Excel também. Uma última demonstração, aqui seria o caso de um loteamento, onde a gente tem diversas redes de drenagem, esgoto, sarjetas. Eu escolhi uma de drenagem para mostrar. Se eu quisesse ver um perfil nessa situação aqui, eu vou selecionando as redes e ele vai me mostrando aqui. Posso alterar em lote diversos valores de profundidade. E isso vai causando interferências, vai causando declividades negativas, todo tipo de problema na minha planilha. Esses problemas são indicados aqui na coluna Rules, aonde vai me dizer se um PV pode estar com problema, cobrimento, inclinação, velocidade, enfim. No mesmo loteamento, eu lancei aqui nesta posição as sarjetas. Cada ponto desse no gráfico que está tendo inflexão para o zero é uma das bocas de lobo que foi adicionado como saída na minha sarjeta. Então é de se esperar que o gráfico faça algo dessa forma. Nesse caso, essa sarjeta aqui estaria passando. No mesmo projeto, a gente pode ter rede de esgoto. No caso, eu selecionei esse trecho da rua aqui, que corresponderia a este trecho no meu loteamento. Podemos ver o gráfico e nesta posição aqui especificamente a gente tem uma interferência com a rede de drenagem, que seria este ponto aqui. Na planilha a gente verifica que a drenagem está passando mais alto, então não teria problema. Mas se eu estivesse subindo esse tubo a tal ponto que causasse interferência, ele iria ficar vermelho, tanto em planta como em perfil, e iria acusar um erro na coluna Rules, que está perdida aqui no meio dessas colunas que a gente teria que procurar ela. Está aqui. Então lá, interferência, um tubo com interferência. Esse é o C3DREN-ESG 4, programa para cálculo de redes de drenagem e esgoto urbanos, que roda dentro do Civil 3D 2011 ao 2014, e ele vem sendo desenvolvido desde 2008. De lá para cá ele vem crescendo constantemente a fim de atender o mercado nacional.